paz de Cristo e o amor de Maria esteja contigo. Seja bem-vinda mais uma vez ao canal Pérola Preciosa. No vídeo de hoje eu quero falar sobre quem tem mais poder sobre o seu cônjuge, você ou os pais dele? A mãe dele? O pai? Os membros familiares? Quem tem mais poder? Será que é os pais? Vamos lá. Quando Deus, criou o mundo, eu quero começar logo dizendo isso. Quando Deus criou o mundo, Deus não criou pai nem mãe. Quando Deus criou Adão, ele não criou pai, mãe, genro, sogro, nora, cunhados, irmãos, primos. Ele não criou filhos, não criou nada disso. Sabem quem Deus criou? Criou mulher, a esposa. Criou a esposa. Quando Deus criou a esposa. Entenderam? E quando Deus, diz na sua palavra que o homem deixará o pai e a mãe e unir-se-á à sua esposa. Os dois serão um só corpo e uma só carne. Deus não estava falando de boca para fora. E nem estava dizendo, vai deixar a mãe e o pai, porque tem que deixar a mãe e o pai agora, porque pronto, blá blá blá. Não. Deus estava voltando ao início de tudo. Quando Deus criou Adão, não criou mãe, não criou pai, não criou filhos. Criou Eva, criou a esposa, abençoou-os. Então, você, mulher, você que é tão especial que Deus lembrou, quando Deus criou-te, tinha já um homem na mente dele. E quando criou o seu marido, também te tinha já na mente. Mas muitas mulheres não sabem disso, Não sabem disso e pensam que a mãe do esposo, o pai, os membros familiares, famílias de sangue, tenham mais poder sobre o esposo do que ela. E isso é uma mentira do inferno. É mentira de Satanás. Porque você é a única pessoa que tem o mesmo corpo com o seu marido. Uma carne, você saiu das costelas dele. A mãe dele não saiu das costelas dele. Os filhos não saíram das costelas dele. O pai não saiu das costelas dele. Então, é você que saiu das costelas dele. Quando Deus diz isso, e é verdade, Deus está a falar a verdade. Não é só no mundo espiritual, mas sim no mundo exterior. No mundo físico. Ok? Então não tem ninguém, não tem ninguém que pode ter mais poder mais do que tu. Você tem poder sobre o seu esposo, diante de Deus, diante do mundo, mesmo que o mundo quer dizer que não. É uma mentira, não aceita isso. Sabes, eu já ouvi falar tantas vezes, pessoas que dizem assim, não, se diz és mulher, mas nunca se diz és mãe. E eu respondo sempre, aonde diz que se diz ex-mulher? Aonde? Não se diz ex-mãe, não se diz ex-esposa, porque Deus disse até que a morte vos separa. O que Deus uniu, o homem não separa, homem nenhum, somente a morte. Morte natural, que separa, ninguém mais. Então, olha só o que a Bíblia disse. A Bíblia diz que o corpo da esposa pertence ao marido dela e que o corpo do esposo pertence à esposa. Então, tudo que você pedir, Deus fará. Deus fará. Tenha consciência disso, que ninguém, nem mãe do teu marido, tem mais poder sobre eles do que você. Assim como você tem o poder sobre ele, assim também ele tem poder sobre ti, no mundo espiritual.
E demônio sabe disso e por isso vive enganando as mulheres. As mulheres, né, pensam, principalmente as mulheres, e os homens também, infelizmente, tem alguns que passam por isso, mas a maioria das vezes são as mulheres que tenham mais esse tipo de problema, né? A família se mete na relação, se mete no casamento e a mulher vai pensando, né, mas é mãe dele, é o pai dele, o que é que eu posso fazer, né? Ela tem poder sobre ele. E essa mãe, principalmente quando são famílias que não são cristãos, que não temem a Deus, fazem porcarias, usam esse poder para fazer mal. E a esposa, ela se recua, pensando, né, que os membros familiares daquele marido tenham mais poder. Isso é uma mentira. Uma mentira pura. Não tem ninguém no mundo depois do céu. Ó esposa querida que está a me escutar, depois do céu, quem tem mais poder sobre o seu marido és tu. A mãe, os pais têm poder sobre este homem quando ele está com eles, dentro da casa, ainda sendo educado, formado e tudo. No momento que este homem se casa, né? Essa mãe, esse pai, os membros, a mãe, os pais, né, perdem poder total sobre este homem. Total. O poder que eles tinham sobre este homem para poder encaminhar esse homem, educar esse homem, né, enquanto crescia, acaba totalmente, porque era o poder de guardá-los, de guiá-los, né, de ensiná-los boas coisas e bons princípios. No momento que este homem casa, acabou. Essa mãe, o pai, eu vou falar mais assim na mãe, né? Porque a maioria das vezes são as mulheres que têm mais esse problema, né? A sogra, ela pensa que ela tem poder sobre o filho porque ela pariu esse filho. Só que ela esquece, né, que ela não tem esse poder. E a esposa, ainda pior, esquece que quando Deus criou o mundo, Deus não criou a sogra. Deus não criou a mãe, Deus criou ela. Ela, a esposa. Então, o poder está nas mãos dela, assim como o poder também está na mão do esposo, né? Por isso, mulher, tudo que você pedir e dizer a Deus, estarás a fazer a sua carne, né, para esse marido. E vai acontecer. Porque sabem o que a Bíblia disse? Sabem o que a Bíblia disse? A Bíblia disse, né, que a herança vem dos pais, mas a esposa vem de Deus. Olha, isso é muito forte. Muito forte o que diz a Santa Palavra de Deus. Olha o que Jesus diz, o que a Palavra de Deus diz. A herança vem dos pais, mas a mulher, a esposa, vem de Deus. O que é que Deus está a dizer com isso? Não te metes onde não és chamado. Essa esposa fui eu que lhe dei. Eu que lhe dei. Eu que dei a ela. Né? Ninguém tem poder. Ninguém. Nem o pai, nem a mãe, nem os irmãos. Os irmãos ainda pior, né? Se o pai e mãe mesmo não tem, enquanto mais os outros membros familiares. Então, se você tem pensado, né, que não pode fazer nada, porque afinal das contas os pais têm poder sobre ele, podem fazer o que quiser, é mentira. É mentira. E porque também incumbiram isso na cabeça do homem, que muitos homens deixam isso, né? Ficam ignorantes, porque são ignorantes da verdade. Outros querem permanecer nesse erro, né? É porque, não, essa é minha mãe, você é minha esposa, mas ela é minha mãe. Não, deve-se ter o respeito para com a mãe e pai, sim senhor, os pais, né? Porque eles nos colocaram aqui no mundo. Mas agora, quando vamos falar de uma outra forma, principalmente quando vão querer fazer competição para ver quem tem mais poder, ó mulher, você que é casada, se levanta, dobra o joelho para você ver. Para você ver quem Deus vai dar razão, principalmente quando estás a buscar pela restauração, o teu marido está lá. Se os pais não tenham nem poder, enquanto mais a amante, que não tem nenhuma ligação com ele. O seu marido e a amante não têm o mesmo corpo, mesmo que ele casou com ela. Porque casamento é uma vez só. É uma vez só, não existe segundo, terceiro, quarto, né, naquela palavra de dizer, Deus quer me ver feliz. Isso é história de capeta. Não vem de Deus. Então,
Por isso, mulher, né? Que você precisa de reconhecer o seu poder diante de Deus e aplicar isso para fazer o bem nesse sentido, para resgatar o teu marido de lá. De lá. Tem esposas que ficam, né, chorando muito. A OM está a fazer isso, a OM, misericórdia. Quem é ela? Quem é ela? Ela não é nada. Nada. O que eu vou dizer agora é o que Jesus chamou elas desde sempre, na Santa Palavra de Deus. Prostitutas. Eu não estou a dizer palavrão, porque Jesus nunca disse palavrão. E, no entanto, é assim que está na Palavra de Deus. Prostitutas. Né? Dorme com um homem que não é dela. Dorme com um homem que não é dela. Quem é ela? Ela não tem poder nenhum. Ela não é nada. Nada. Então tira o foco dela. Esquece. Se não consegues, começa a pedir a Deus para conseguires esquecer que ela existe mesmo. Porque é isso que deves fazer. Ela não é nada, ela não tem ligação nenhuma. Tudo que ela fez no mundo espiritual, você pode quebrar isso sim. Basta ter a determinação, a fé, a confiança e colocar a oração em prática, você pode. Claro que não vai ser fácil, né? Mas impossível não é. Não é. Porque o teu marido vai sentir, mesmo que não vejas o sinal, e não precisas de buscar sinal. Uma coisa que eu não faço é ficar buscar sinal, porque isso é sinal de quem não tem fé. Quem ora e fica pedindo sinal constantemente, tudo que pede para Deus, ela quer sinal. Não confia, porque se confias, né, você acredita naquilo. Você acredita que Deus está a fazer, mesmo quando não sabes, não conheces. Mesmo quando não consegues ver. Tu sabes que Deus vai fazer. Então, tudo que pedires, que estás a pedir, Deus vai estar a fazer e podes libertar esse marido, sim, Senhor. E ele vai sentir, mesmo que ele não mostre, porque vocês os dois tenham um só corpo e uma só carne. Um só corpo e uma só carne. Né? A Bíblia disse que o marido é a cabeça, a esposa é o pescoço. Mas muitas mulheres nunca pararam para meditar nisso. O que o pescoço faz com a cabeça, gente? Mulher, você que está a me escutar, a cabeça está em cima do pescoço. Mas o que acontece? O pescoço vira a cabeça para lá do que ela quiser. Esse é o poder que tem. Claro, por isso que muitas das vezes quando tem mulheres que estão com um homem, casados mesmo, mas que têm um espírito de Jezabel, espíritos malignos, elas destroem esse homem completamente. Porque ela vira esse homem para lá do que ela quiser. Mas no seu caso, você vai virar, né? No bom sentido, claro, né? Você vai virar a cabeça desse homem para voltar para Deus, para voltar para a família, para voltar para a sua casa, para reconhecer a verdade. Então não tenha medo. Não tenha medo de jeito nenhum. Se você tiver a passar por problema ou pelo seu casamento, não só pela amante, mas também membros familiares que fizeram feiticerias, bruxarias, consagrações, pactos, oferendas com essas entidades diabólicas, né? Por favor, não fica com medo, mas a mãe fez, a mãe dele é que fez, ai, ela fez, minha sogra não sei o quê. Mulher, vai diante de Deus, que você verá como Deus vai fazer justiça. Verás como Deus vai fazer justiça sim. Nada fica impune. Não precisa de pedir, sei lá, morte, destruição. Não, deixa que isso Deus vai fazer, se Ele quiser fazer, de uma forma ou outra. Nenhum pecado, escuta, nenhum pecado passa em branco. Mesmo que a pessoa já se arrependeu, reconciliou com Deus, sim. Mas vai pagar porque fica a consequência daquele pecado. Né? Vai pagar por aquilo de uma forma ou outra. Isso Deus que vai fazer. Mas você se coloca, se posiciona e não pede a Deus para abençoar esse marido lá no pecado. Ah, meu Deus, prospera ele, cuida dele, dá-lhe paz, dá-lhe sabedoria, dá-lhe não sei o quê. Isso é oração de mulher tola.
Uma mulher que é tola, né? Está no deserto, o marido no adultério, fora de casa ou dentro da casa, né? Não quer saber da esposa, não quer saber dos filhos, não quer saber da família, né? Você vai pedir que Deus lhe prospere lá fora? Se tu fizeres isso, minha querida, sabes o que é que vai acontecer? Ele não tem motivo nenhum para voltar para casa. Ele vai ficar lá e vai sempre achar que a vida dele está muito melhor do que quando estava contigo, apesar de não ter a paz interior, porque isso ele não vai ter. Vai ter tormentos internos, mas ele vai pensar, é melhor eu viver assim, porque quando eu estava com ela, eu não tinha nada disso, agora eu tenho tudo isso, né? Aquela sensação de bem-estar que ele vai viver lá fora, vai fazer ele ficar lá, porque vocês vejam, o filho pródigo, né? O filho pródigo, quando estava lá fora de casa, enquanto tinha dinheiro, ele não se lembrou de voltar para a casa do pai. Não deu valor. Ele gastou com prostitutas, ele gastou com mulher de vidas, né? Ele gastou com bebidas, com amizades, mais companhias. Enquanto ele tinha dinheiro, ele não se preocupou. Quando é que ele caiu em si? Quando ele arrependeu, todas as portas se fecharam para ele. Quando ele viu que ele estava lutando com os porcos para comer a comida dos porcos. Foi lá que caiu a ficha dele. Lá que veio arrependimento. E ele, de verdade, viu que não era nem digno mais de ser chamado filho daquele pai. Mas pelo menos que se fosse aceito, né, na casa. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. É tristeza, angústia, depressão. É tudo isso. Então você não pede para o teu marido ser abençoado lá fora de casa. E mesmo dentro de casa. Meu Deus, prospera ele, abençoa tudo que ele está a fazer. Porque na tua cabeça você está a pensar que você está sendo uma mulher sábia. Mas não. Faça isso quando ele estiver dentro de casa, arrependido e contrito. E não estiver no adultério, está lutando pela família, está providenciando o respeito à esposa, tá a cuidar da esposa, tá a cuidar dos filhos, você pode fazer esse tipo de oração. Mas enquanto ele estiver lá fora, ainda pegando tudo que tem para dar lá fora, você não faz essa oração. Você tem que pedir, meu Deus, tira tudo que sustenta este adultério. Tira até a última cueca dele. Se for necessário, tira até a última cueca dele. Tudo. Não tenha medo de pedir a Deus, porque você é esposa, você tem poder sobre este homem. E tudo que tiveres a pedir, Deus vai fazer. Desde o momento que não estejas a pedir morte, né? Não estás a fazer oração de vingança, né? Mas para o bem da sua família, da sua casa e para que esse homem seja libertado, é isso que tens que pedir. Meu Deus, não lhe dá paz, que ele não tenha paz, que ele não tenha sossego aonde ele estiver. Enquanto ele não largar dessa vida de prostituição, enquanto ele não largar daquela flana, enquanto ele não sair da onde está, enquanto ele não se arrepender, enquanto ele não pedir perdão para mim, enquanto ele não tiver com cara no pó, joelho no chão, se reconciliando convosco, meu Pai, que ele não tenha paz. Isso deve ser a sua oração diária, sem medo. Agora, se você quiser, não, imagina que eu vou fazer essa oração. Ele é meu marido, eu tenho que abençoar ele. Vá à frente, querida. Abençoa abundantemente, né? Pede que Deus consola ele, lhe dê paz, lhe dê prosperidade, ilumina ele, que Deus faz tudo de bom que puder, que quiseres, faz. Sabe? Depois não reclama. Não venha me dizer, ai, Carla, eu já não aguento mais. Carla, eu já estou aqui não sei quantos anos no deserto. Para que o marido vai voltar se ele está no bem bom lá? Se ele tem paz? Se ele tem abundância lá fora? O que ele vai voltar para fazer contigo, então? Porque ele agora tem tudo que ele não tinha. Ou muito mais do que aquilo que ele tinha. Né? Então, por causa disso, vais passar mais tempo no deserto e sofrendo. E vais ficar a pensar que as tuas orações não estão a funcionar, que Deus não quer restaurar o teu casamento. Deus quer sim, senhora, mas é você que anda a atrapalhar.
Porque às vezes algumas mulheres pensam que não coloca a sua mão, não atrapalha, pensa que é só, ai, ligou para marido ou pediu para marido voltar. Não é. Como tu fazes as suas orações? Quais são as tuas atitudes? Né? E também, quando ele te procura, se ele te procurar, você é sério porque você tem medo, ai, senão ele vai ficar chateado. Mas eu já disse, oh, mulher de Deus, tu tens medo desse homem? Se você disser, não, eu não vou dormir contigo porque eu não sou tua amante. Enquanto você estiver fora de casa, eu não quero nada contigo. Enquanto você continuar com aquela outra lá, eu não quero nada contigo porque eu não sou a tua amante, eu sou sua esposa, me respeita. Se você tiver medo de dizer isso para ele, né, com pensamento de, não, mas ele vai ficar chateado, ele vai embora, ele não vai querer mais, eu estou buscando pela restauração, né, então não vai adiantar, oh, minha querida, estás a atrasar cada vez mais a tua restauração, estás a colocar as mãos onde não deves e vais sofrer. Vais sofrer, porque todas as vezes que esse homem vier e dormir contigo, você vai sentir um lixo, um nada, vai te usar. E isso fortifica ele e fortifica o demônio. Fortifica o demônio. E você vai ficando fraca, destruída, deprimida, chorona, se sentindo humilhada, né? Porque você vê, ele vem, ele vai. Mas se você tomar coragem, eu confio no meu Deus. Quando chegar o momento da restauração, né? Quando chegar o momento da restauração, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Então, ali sim começa a mudar. Para as mulheres que eu aconselho, e as meninas, né, aquelas que eu digo, aplica, que eu vi mesmo, que tenham aplicado rigorosamente, deixar, resistindo à tentação da carne, confiando verdadeiramente em Deus, elas vivem numa paz, numa tranquilidade. Agora, a coisa está podre para o lado do marido. Não é para o lado delas. Né? Tem uma das mulheres que me disse, Carla, o meu marido se transformou, né, de água para vinho. Por quê? Porque o homem somente dá valor quando alguém se valoriza. O homem dá valor àquilo que ele não tem. Aquilo que ele não tem, quando ele sente a dor da perda. Lá sim, ele toma consciência e ele volta. Mas se ele sentir que, não, a qualquer momento que eu quiser, eu vou lá, né? Eu tenho livre acesso à vida da minha esposa, eu sei o que ela faz, o que ela não faz, ela me dá a satisfação de tudo, eu sei de tudo da vida dela, eu sei que ela não tem ninguém, eu sei que ela está a buscar pela restauração de casamento, eu sei que ela está à minha espera. Minha querida, se esse homem sabe de tudo isso, te prepares, arranja uma cadeira para sentar ou então uma cama para deitar, porque vais demorar no deserto mais do que previsto. Eu sempre uso essa passagem, dizendo, ainda hoje, falando no grupo, nos grupos, né, eu dizia, o povo de Israel, quando saíram do Egito, era para ficar somente 40 dias, mas acabaram ficando 40 anos. Olha a diferença tão grande, não foi nem 40 meses. 40 anos. E ainda por cima, depois de todo o sofrimento, lágrimas, não chegaram à terra prometida, não tiveram a glória da segunda casa. Morreram todos no deserto. Morreram somente os seus descendentes que chegaram à terra prometida. Por quê? Porque foram desobedientes, faziam tudo ao contrário que aquilo que Deus dizia para eles não fazer através do líder que Deus escolheu. Faziam como queriam, desobedeceram, não tinham fé, tudo reclamavam, tudo não olhavam, desprezavam o líder que Deus escolheu para eles. E por causa disso não chegaram à terra prometida. Passaram 40 anos e mesmo assim não chegaram ao destino. Então escolhe aplicar as 3 chaves. O amor verdadeiro a Deus. Aplicar a fé, a obediência à fé. Aplica o deixar ir total confiando em Deus, que esse homem voltará.
voltará sim. Porque senão o demônio vai trazer ele sim. Não vai ser Deus. O demônio vai trazer ele de volta. Mas ele vai transformar a tua vida no inferno. Porque esse homem, ele não vai voltar arrependido, nem contrito. Muito pior, vai te fazer sofrer. E quando Deus traz, a pessoa diz, o meu casamento foi restaurado. Ah, mas ainda o meu marido continua fazendo. Não, não foi Deus que fez isso, porque quando Deus traz, ele traz pronto. Esse homem vem contrito, arrependido, com toda sinceridade para não fazer mais esse pecado. Ele vem com essa intenção, para não fazer mais esse pecado, valorizando a esposa. De verdade, vendo o que ele passou lá fora. E como Deus apertou com ele. Ele toma a decisão de mudar. De mudar. Então, se queres isso e não queres continuar a passar, mesmo dentro da casa, se posiciona. Se posiciona. Seja obediente. Seja firme. Seja forte. Quando chegar a hora, nada, nem o demônio pode retardar a sua restauração quando chegar a hora. Tem mulheres que já estão prontíssimas para terem um marido, mas não tenham ainda. Por quê? Porque esse homem ainda precisa de trabalho. Deus precisa de apertar com ele no máximo. Até quando ele ver que ele já parou no chiqueiro do porco, como filho pródigo, para ele cair em si, pedir perdão a Deus, pedir perdão à esposa e para se reconciliar de verdade. É isso que Deus espera e é isso que Deus quer, né? Toma consciência disso. Tenha fé e deixe esse homem ir de uma vez por todas, enquanto ele não voltar transformado. Porque se você continuar a aceitar, vai estar a retardar cada vez mais a sua restauração. E eu creio que não queres isso, pois não? Né? Tá bom? Então no vídeo de hoje é somente isso. Fica com Deus, se inscreve no canal, né? Compartilha o vídeo com quem precisa, clica no sininho para seres notificada quando eu postar um vídeo novo, ok? E lembra-se, és uma joia rara e preciosa para Deus. A paz!